Olá, essa é a nossa aula de número 12. Na aula de hoje, nós faremos alguns exercícios sobre o dimensionamento de ciclones. Uma empresa de consultoria foi contratada para projetar um ciclone LEPO de diâmetro de 55 centímetros para coletar partículas de um fluxo de ar a 70 graus a 1 atm com uma viscosidade aí de 0,02 centipoase. A velocidade do ar na seção de entrada, ou seja, na alimentação, é uma velocidade de projeto de 15 metros por segundo e a densidade dessa partícula é de 1,05 gramas por centímetro cúbico. A empresa de consultoria, ela afirmou que as partículas maiores que 20 micras são coletadas com eficiência superior a 99,5%. Verifique essa afirmação. Bem, esse pode ser um problema que você, como engenheiro, vai se deparar aí quando você estiver trabalhando. Muitas vezes as indústrias, elas preferem terceirizar esse tipo de trabalho de projeto, né, de dimensionamento para empresas de consultoria. Talvez você é a pessoa da consultoria, certo? Mas nesse caso que nós temos aqui, foi contratada essa empresa de consultoria e a pessoa está afirmando que esse ciclone que ele dimensionou com 55 centímetros de diâmetro, trabalhando nessa velocidade de 15 metros por segundo na alimentação, consegue capturar essa partícula, né, que tem tamanho de 1,05 gramas por centímetro cúbico, com uma eficiência superior a 99,5% para as partículas de 20 micras. E aí você, como responsável, né, o mínimo que você precisa fazer é checar se a consultoria está correta, né? Se ela realmente está te vendendo algo que é real. Então, vamos lá. Temos os nossos dados, né? O nosso ciclone é da família LEPO, 55 centímetros de diâmetro, uma temperatura de 70 graus Celsius. Em que isso vai influenciar, pessoal? Tanto na viscosidade quanto na densidade do ar, tá? Foi dada já a viscosidade do ar, mas nós vamos ter que calcular quem é a massa específica do ar nessa temperatura. Temos a densidade da partícula, a velocidade de alimentação, que falta um S, e temos aqui também que ele afirmou que para um diâmetro de 20 micras, ele consegue uma eficiência individual de coleta de 99,5%. Então, a primeira coisa que nós vamos aí fazer é encontrar a densidade do ar na temperatura de 70 graus Celsius. Nós vamos aqui supor, tá, um gás ideal. Então, nós temos aqui que a densidade vezes a temperatura na condição 1 é igual à densidade vezes a temperatura na condição 2. Então, na condição 1, nós teremos uma temperatura de 298 Kelvin, em que a densidade é 1,2, 10 a menos 3 gramas por centímetro cúbico. Tá? Passei, então, agora a temperatura multiplicando para cá, que é a nossa temperatura que eu somei aos 70, os 273 para ficar em Kelvin. E nós temos que a densidade, então, do ar nessa temperatura nova é de 1,025, 10 a menos 3 gramas por centímetro cúbico. Em seguida, nós iremos, então, calcular o diâmetro de corte desse equipamento, que tem esses 55 centímetros de diâmetro. Como nós temos aqui a velocidade, nós vamos utilizar a correlação do PR, tá? Em que nós temos que o D estrela é a raiz de 9 vezes a viscosidade vezes o BC, dividido por 10 vezes π, vezes a velocidade de projeto, que é 15 metros por segundo. E aqui também nós temos já a densidade das duas partículas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir, lembrando aí que quem é BC para a família LEPO é o DC sobre 4, ok? Então, substituindo aqui os valores, tá? Ó, a viscosidade em poase, o DC sobre 4, que corresponde ao BC, aqui 10 vezes π, a velocidade em centímetros por segundo, a densidade da partícula e aqui a densidade do ar na temperatura de 70 graus. Feito essa conta, né, tirou a raiz, nós temos aí 7,0710 a menos 4 centímetros, o que corresponde a 7,07 micras. Então, o que a gente pode dizer? Que a partícula de 7 micras ela é coletada com eficiência de 50%. E que as partículas maiores que 7 micras são coletadas com eficiência maior que 50%. Então, significaria que essa partícula D
de 20 micras, ela tem realmente uma eficiência de coleta maior que 50%. Mas será que ela chega a 99,5%, como esse pessoal da consultoria garantiu para nós? Para isso, então, agora nós vamos precisar calcular a eficiência individual de coleta dessa partícula de 20 micras. Lembrando, então, por que a gente precisou calcular o D estrela? Porque a eficiência individual de coleta, ela é uma função da razão de um diâmetro D qualquer pelo D estrela. Então, nós já temos o diâmetro de corte aqui. Nós podemos agora, então, substituir os valores. Eu coloco, então, para a partícula de 20 micras, substituir aqui o D estrela. Fizemos, então, essa conta e tiramos que a eficiência individual de coleta da partícula de 20 micras é de 0,889, ou seja, essa partícula de 20 micras ela é coletada com eficiência de aproximadamente 89% e não os 99,5% que a pessoa da consultoria me indicou. Assim, a gente pode, então, concluir que essa consultoria estava errada. Afinal de contas, apenas 88,9% dessas partículas de 20 micras serão, então, coletadas. O nosso próximo exemplo, o exemplo 8, nós vamos especificar uma bateria de ciclones operando em paralelo. Isso significa, pessoal, que um ciclone apenas não vai conseguir tratar toda a vazão de suspensão que você tem. Então, você vai precisar dividir essa vazão de alimentação em vários outros ciclones trabalhando aí em paralelo. Vamos operar, então, com uma vazão de 5.500 pés cúbicos por minuto de ar, numa temperatura bem alta de 600 graus Celsius e 1 atm. Contendo, então, cinzas de carvão. Aqui está a densidade da cinza, de 2,3 gramas por centímetro cúbico. Então, provavelmente, isso aqui é a saída de algum reator ou algum forno que estava fazendo, então, a queima de um material, né? Ou a queima de carvão, e que apenas as cinzas foram carregadas na exaustão. A eficiência global de coleta que nós desejamos para essa operação, ela deve aí ser 80% ou superior a 80%. A análise granulométrica das partículas da cinza de carvão foi analisada, tá? E segue o modelo log normal. Então, foi lá naquela chaminé onde tem aquela exaustão, tirou uma amostra, fez a distribuição granulométrica, encontrou que o melhor modelo é o modelo log normal, e nós sabemos que 50% das partículas lá são menores do que 15,5 micras, né? Que é o D50 aqui, do tamanho, e que o parâmetro do nosso modelo log normal é 2,3. Quais são, então, os dados do nosso exemplo? O ciclone aqui é o ciclone LEPA, vai operar em paralelo, então teremos uma bateria. Assim, nós vamos precisar calcular o número de ciclones necessários para fazer essa operação. A vazão total de trabalho, se você quiser colocar um T aqui, tá? Para lembrar que essa aqui é a vazão total de trabalho, é 5.500 pés por minuto. A temperatura de 600 graus Celsius, a gente tem a densidade, a eficiência global de coleta desejada é de 80%, e temos aí as propriedades do nosso modelo de distribuição granulométrica. Então, aqui foi sugerido, nessa temperatura, utilizar uma viscosidade para esse fluido que está saindo aí, de 0,00035 poase. Então, agora, a primeira coisa que nós iremos fazer é encontrar a densidade do ar nessa temperatura. Então, nós já sabemos fazer, né? Então, fazendo então, essa proporção que existe, valor de referência 298 Kelvin 1,2. Qual seria, então, a densidade do ar para essa temperatura aqui de 873 Kelvin, certo? O que me daria aí 4,03 10 a menos 4 gramas por centímetro cúbico. Em seguida, o que acontece? Nós não podemos simplesmente pegar toda essa vazão e jogar num ciclone só. E a gente não sabe ainda quantos ciclones e nem qual seria o tamanho desse ciclone. Mas o que a gente sabe de informação? Eu sei que a eficiência global de coleta, ela deve ser de 80%. E eu tenho os parâmetros do modelo de distribuição granulométrica dessas minhas partículas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o gráfico da eficiência global de coleta para esse modelo log normal, para tirar de lá quem é o nosso D estrela, que é o diâmetro de corte desse equipamento que a gente ainda não projetou. Então, vamos dar uma olhada no gráfico.
Esse aqui, então, é o gráfico da eficiência global de coleta, tá? Que a gente tem eficiência global de coleta no eixo Y. E no eixo X, a gente tem o parâmetro do modelo log normal, que é o D50, dividido pelo D estrela, que é o diâmetro de corte. E aqui a gente tem aquele outro parâmetro lá do modelo log normal. A gente viu que esse outro parâmetro, né, do modelo log normal é o 2,3. Então, aqui nós temos, ó, essa é a curva de 2 e essa é a curva de 2,5. Então, nós precisamos agora interpolar uma curva para ser a curva de 2,3, certo? Feito isso, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui no eixo, que nós sabemos que a eficiência tem que ser de 80%. Então, vou marcar esses 80%, chego na curva azul e desço e tiro esse valor aqui, então, de 2,7, que significa que D50 sobre D estrela vale esses 2,7, certo? Então, nós chegamos aí a um valor de 2,7 no eixo X, né? Ou seja, D50 sobre D estrela vale 2,7, certo? Eu sei que o D50 que foi me dado é 15,5 micras. Isolando D estrela, nós temos, então, que o diâmetro de corte do ciclone que eu preciso para gerar essa eficiência de 80% de coleta é 5,74 micras. E agora, é a partir desse diâmetro de corte que a gente vai dimensionar, né, qual seria o diâmetro da parte cilíndrica desse ciclone. Então, agora nós vamos calcular esse DC utilizando a definição, então, do D estrela. Nós vamos, então, chutar uma velocidade de 50 pés por segundo, de 1.524 centímetros por segundo. Podia ser 1.500 aqui? Podia. Como o exercício foi dado em FTs, eu resolvi chutar os 50 FTs nesse exemplo. Mas nós vamos corrigir esse valor depois. Então, eu sei que o D estrela, que vale esse valor aqui, né, que é o 5,74 vezes 10 a menos 4 centímetros, né, só passei de micra para centímetro. Nós estamos, afinal de contas, fazendo as contas todas no CGS. Isso é igual a raiz de 9μ vezes BC sobre 10π a velocidade e a diferença entre as densidades. Substituindo, então, agora, o fato de que, para a família LEPO, o BC vale DC sobre 4. Certo? Então, eu tenho essa relação aqui igual a esse valor de diâmetro. Se eu, então, substituir todos os valores e isolar o DC, eu consigo chegar aí, diâmetro de ciclone de 46,08 centímetros. Lembram que toda a geometria do ciclone está atrelada ao diâmetro da parte cilíndrica? Então, quando eu calculo DC, eu automaticamente estou calculando todas as outras medidas do meu ciclone. Esse seria, então, o valor do diâmetro do ciclone. E agora nós podemos, por exemplo, pegar e calcular quem seria a vazão individual de entrada desse ciclone. Calculando, então, a vazão individual de um único ciclone, tá? Que nós vamos chamar aqui de QI. Quem é o QI? É a velocidade da alimentação vezes a área da seção de alimentação, que é o HC vezes o BC. Mas nós sabemos que o HC é o DC sobre 2 e o BC é o DC sobre 4. Então, só substituir aqui todos os valores e nós tiramos uma vazão individual de alimentação de 404.417,2 centímetros cúbicos por segundo. O que nós vamos fazer? Essa é a vazão de um único ciclone. Agora, a gente precisa, então, para saber quantos ciclones nós precisamos colocar para trabalhar em paralelo, pegar essa vazão total de alimentação e dividir pela vazão individual. Então, encontrando aí o número de ciclones na nossa bateria, o número de ciclones é a razão entre a vazão total e a vazão individual. Então, eu peguei aqui os 5.500 pés por minuto, tá? Dividi pela vazão individual aqui, que está em centímetros cúbicos por segundo, que é o que eu quero usar. E aqui eu só transformei esse FT cúbico por minuto. Eu sei que um FT cúbico por minuto tem isso aqui tudo de centímetros cúbicos por segundo, para a gente poder cortar aqui, né? E cortar aqui também, e sobrar com um número. E esse número foi de 6,42 ciclones. E aí fica aquela questão. Não tem como eu construir um ciclone pela metade. Certo? Então, o que nós fazemos é sempre arredondar esse número para um número inteiro maior, ou seja, arredondando, nós vamos precisar aí de 7 ciclones.
Como agora a gente não tem mais 6,42 ciclones, nós temos 7 ciclones aqui, isso significa que a vazão individual de cada ciclone vai mudar. Ela precisa ser recalculada, certo? Mas se eu mudar a vazão individual, eu quero manter o D estrela, o diâmetro de corte, eu também preciso mudar a velocidade da alimentação. Automaticamente eu preciso mudar a geometria do meu ciclone. Meio complexo, sim? Mas ok. Vamos agora recalcular primeiro a vazão individual e essa velocidade na alimentação. Quem seria, então, a minha vazão individual? É o número total de vazão dividido por esse número inteiro agora que eu tenho de ciclones. E eu chego que, então, a vazão que tem que entrar em cada um dos 7 ciclones é de 370.815,9 centímetros cúbicos por segundo, um pouco menor do que aquela que a gente tinha calculado, certo? Feito isso, nós podemos agora calcular quem é a velocidade, a nova velocidade de operação, porque a gente tinha chutado uma no início, lembra? Então, agora eu pego a vazão individual calculada, que é essa, e vou agora dividir pelo HC e o BC. Mas olha que interessante. O BC e o HC, se eles continuarem iguais, quando eu jogar esses valores dentro da equação do diâmetro de corte, o diâmetro de corte pode mudar. Então, atenção! Se nós mudamos a vazão individual que entra em cada ciclone e nós não recalcularmos, mudarmos o valor do diâmetro desse ciclone, nós iremos, então, coletar outro tamanho de partícula da estrela, e não é o que a gente quer. Para isso, então, nós precisamos também recalcular quem é o diâmetro DC, para que assim nós possamos jogar aqui e recalcular quem é essa velocidade U na alimentação. Então, vamos lá. Recalculando o DC. Como, então, eu posso recalcular o DC sem levar em conta essa velocidade U que eu ainda não calculei? Utilizando a correlação que leva em conta a vazão. Então, utilizando aí a correlação de Massarani, a gente tem o D estrela, a gente tem a nova vazão individual, tá? Pessoal, esse Q que aparece aqui nessa equação é sempre o individual de um ciclone só, certo? Jogando aqui a vazão individual, as densidades, eu consigo, então, isolar esse DC aqui e obter um novo valor para DC, certo? Então, aqui eu só substituí todos esses valores, isolando, então, o DC. Teremos aí um diâmetro da parte cilíndrica de 44,6 centímetros. Agora, com esse valor de DC, nós podemos ir na nossa relação e recalcular o U, que é a velocidade na alimentação. O U é essa vazão nova individual que eu calculei, dividido pelo HC vezes o BC. Mas a gente sabe que o HC é DC sobre 2 e o BC é DC sobre 4. 2 vezes 4 dá esse 8 que foi para cima. E a gente sobra aqui com esse DC ao quadrado. Então, substituindo aqui esses valores, nós encontramos uma nova velocidade de operação de 1.488 centímetros por segundo. Agora, nós precisamos também calcular quem é a velocidade do ar na região cilíndrica, certo? Para isso, nós utilizamos a vazão individual daquele ciclone e dividimos pela área da seção cilíndrica, que é πdc ao quadrado sobre 4. Então, passei o 4 aqui para cima, substituindo quem é o QI e o DC novo que a gente calculou aqui, a velocidade, então, na parte cilíndrica é de 236,8 centímetros por segundo. E por que calculamos esse UC? Porque nós precisamos calcular a queda de pressão nesse equipamento. Então, nós sabemos que existe uma relação, o beta relaciona a queda de pressão com o ρ C ao quadrado sobre 2, né? E que para a família LEPO, esse valor de beta é de 315. Então, a queda de pressão no equipamento é 315, que multiplica a densidade, a velocidade do fluido na seção cilíndrica dividido por 2. Então, quando a gente substituir então, todos esses valores aqui, nós vamos chegar aí em 3.768,5 DINA por centímetro quadrado, o que corresponde a 38,43 milímetros de água. Nós passamos para milímetros de água porque essa é a unidade que nós precisamos para calcular, então, quem seria a potência requerida desse soprador ou desse exaustor para fazer a alimentação desse ciclone.
Então, a potência aqui, que vai ser dada em cavalos, é a vazão agora total. Por que eu uso a vazão total, pessoal? É a mesma coisa de colocar 7 ciclones vezes QI, né? Que é a vazão individual, vezes o ΔPI, tá? Então, é a vazão total vezes a queda de pressão individual de um ciclone, dividido pelo 75, vezes a eficiência desse meu motor, né? Desse soprador que a gente está calculando aqui. A vazão, então, de 5.500 FT cúbico por minuto foi transformada em metros cúbicos por segundo, tá? Porque essa relação tem que ser utilizada em metro cúbico por segundo. Multipliquei pela queda de pressão aqui em milímetros de água, tá? Utilizei meio como eficiência desse motor aqui. E a gente obteve aí cerca de 2,6 cavalos, né? A potência que a gente precisa aí para realizar a operação nesse ciclone. Então, como uma conclusão geral do nosso exemplo, nós iremos ter um processo que irá coletar, então, um diâmetro de corte de 5,74 micras, em que nós teremos 7 ciclones de 44,6 centímetros operando em paralelo. Eles vão me dar uma eficiência global de coleta de 80%. A vazão individual de cada um desses ciclones é de 0,37 metros cúbicos por segundo. A velocidade na alimentação do meu ciclone é de 1.488 centímetros por segundo. A queda de pressão nesse ciclone é de 38,43 milímetros de água. E a potência de um motor necessário para realizar a alimentação desse ciclone é de 2,6 cavalos. Bem, para casa, eu sugiro que vocês resolvam esse exemplo, tá? É um exemplo do livro do Massarani, em que o ferro velho 2 irmãos de Pavuna dispõe de 2 conjuntos de 3 ciclones em paralelo, um na configuração LAPO e outro na esterma. Então, a gente tem um conjunto com 3 ciclones LAPO e um conjunto com 3 ciclones esterma. O diâmetro desses ciclones é de 15 polegadas. Estimar para os 2 tipos de ciclone qual seria a capacidade do conjunto, né? Capacidade, eu falo vazão, né? Se a velocidade da alimentação aí for de 15 metros por segundo, qual seria o diâmetro de corte da partícula que é coletada com eficiência? Qual seria, então, o diâmetro de qualquer de uma partícula que é coletada com eficiência de 95%? A potência do soprador a ser utilizado nessa operação, né? Tanto se eu quiser utilizar a família LAPO, como se eu quiser utilizar a família esterma. Considerar que o gás tem as propriedades físicas do ar a 200 graus Celsius e 1 atm, tá? Tá aqui as propriedades. E que as partículas sólidas têm uma densidade de 2,5 gramas por centímetro cúbico. Então, esse exemplo aí fica para vocês fazerem para casa. Então, essas foram então as nossas referências da aula de hoje. A atividade, então, dessa nossa aula, refazer os exercícios apresentados, o exemplo dessa atividade que ficou para casa e também exemplos de outros livros sobre a coleta de partículas em ciclones. Quanto à empresa, vocês já podem agora fazer o projeto orientado de ciclones. Vejo vocês aí, então, na nossa próxima aula. Até mais!